comentar com você neste vídeo sobre o Botafogo, né? O campeão da Libertadores de América, meus amigos, minhas amigas. O glorioso chegou lá, né? Eita, né? Ah, que Botafogo, né? Não vai conseguir ganhar do Palmeiras, Botafogo, tal, enfim, né? Toma, toma o que vocês queriam, tá? E a questão agora importante aí que se coloca é sobre o Brasileirão, né? O Botafogo neste momento tá numa posição muito favorável, né? Tá com... Só que é uma posição em que o Glorioso tá com 3 pontos à frente do Verdão, tá? 3 pontos, tem o mesmo número de vitórias, inclusive, né? Então a situação não tá resolvida não, né? Tá resolvida nada, gente. Tudo pode acontecer, tá? Pode ficar complicado ainda? Pode. Mas vai complicar? Na minha opinião, não. O Botafogo vai ser campeão brasileiro, na minha opinião. Tá? Tem muito mais futebol do que o Palmeiras para isso. E acho que assim, tá muito fortalecido, né? Mentalmente, já estava antes do jogo da final contra o Galo. E isso a gente viu na partida contra a equipe do Palmeiras, né? A equipe tinha uma final no fim de semana, né? Pela Libertadores de América. E entrou na partida contra o Palmeiras, entendendo que aquela era a final. Isto sim é uma equipe forte psicologicamente, né? Então a conquista do título, na minha opinião, não fragiliza esse emocional não, tá? De jeito nenhum. A gente percebe que tem uma preparação ali do Botafogo para lidar com todos os desafios até o final da temporada, inclusive, né, o Mundial de Clubes que vai começar, já começou, né, e o Botafogo vai ter sua participação no dia 11, se não me engano, contra o Pachuca, tá? Bom, Botafogo, para ganhar o título brasileiro, vai ter que enfrentar 2 jogos difíceis, tá? O segundo não é tão complicado assim contra o São Paulo, que não tá tão bem assim, mas é uma equipe esquisitinha, né? Vai ser no Engenhão, tá? Eu acho que esse jogo no Engenhão, esse último jogo, ele tem muito mais uma possibilidade de gerar um entusiasmo ali, né? Se isso realmente afetar o Botafogo, do que o jogo contra o Inter. O jogo contra o Inter que vai acontecer no dia 4 é um jogo dificílimo. Dificílimo. O Inter tá muito bem. Mas eu vejo o Botafogo jogando, inclusive, de uma maneira muito parecida com o que jogou contra o Palmeiras. Eu vejo esse Botafogo, tá? Em condição de conseguir uma vitória. O time do Inter, ele precisa, na verdade, se esforçar ainda mais para ficar na posição melhor na tabela. Isso envolve, inclusive, uma premiação muito alta. É muito diferente ficar em segundo em relação a ficar em terceiro, em relação a ficar em quarto lugar. O Inter tá lutando, tá jogando muita bola e é muito provável que o Inter vá praticar contra a equipe do Botafogo um jogo parecido com o que fez contra a equipe o Botafogo fez contra o Palmeiras. Ou seja, a maneira como o Palmeiras jogou pode ser semelhante à maneira como o Inter vai jogar. Detalhe importante sobre as duas equipes. As duas equipes têm dificuldade para jogar no ataque. Aliás, quando eu falo que o Botafogo tá muito bem, dentro de campo nem sempre a gente vê isso, tá? Porque, por exemplo, contra a equipe anterior, né, no seu jogo anterior contra... né, a equipe me falha agora a memória, né? A equipe do Inter não esteve muito bem, tá? A equipe do Inter teve dificuldades, né? Conseguiu ganhar, ganhou muito bem, mas não foi assim tão simples não, como as pessoas pensam, tá? Teve um segundo tempo muito bom, mas os próprios torcedores do Inter estavam reclamando da qualidade do jogo da equipe. Foi contra o Bragantino, né? A equipe conseguiu ganhar, foi contra o Bragantino, de 4-1. Um jogo em que a equipe teve dificuldades enormes no primeiro tempo, né? E no segundo tempo começou a jogar, começou a sair gols, terminou 4-1. Mas o resultado engana muito em relação à qualidade do jogo do Inter. Ao mesmo tempo, o resultado mostra muito bem como essa equipe ela consegue resolver o jogo em alguns momentos, tá? Tem muitos atacantes ali, habilidosos, alguns dos quais perdem gols na cara do gol, perdem gols inacreditáveis, mas em função de serem muito bons, também são capazes de resolver jogos com facilidade, tá? Então isso é um perigo que fica aí para o jogo contra a equipe do Inter. Agora, o Botafogo, na minha opinião, é favorito para ficar com a vitória contra o Inter. Mesmo o Inter sendo que hoje é favorito para ficar com a vitória, não porque, neste caso, você fala que quando dois times grandes se enfrentam, não tem favorito, ok. Mas eu tô falando, na verdade, né, não tem favorito, mas as condições impostas pela realidade dessa partida favorecem o Botafogo. Eu tô falando, sobretudo, da maneira de jogar. Porque o Botafogo é uma equipe que manda muito bem quando toma o terço final nos seus adversários, né? Mas o Botafogo é também uma equipe que sabe mandar muito bem
quando fica trabalhando no jogo defensivo especulativo. Por isso é uma equipe completa, né? Porque sabe fazer muito bem o jogo defensivo especulativo, sabe fazer muito bem o jogo ofensivo, né? E isso coloca essa equipe do Botafogo acima do Palmeiras, que só sabe fazer muito bem esse jogo ofensivo, defensivo especulativo. Quando precisa atacar, né, se dá muito bem diante de times pequenos, se dá muito mal diante de times maiores, né? O Inter, na minha opinião, é parecido com esse time do Palmeiras, tá? Então a questão é, o Botafogo vai manter concentração no jogo contra o Inter para conseguir ganhar da equipe do Colorado? Na minha opinião, sim, tá? E nesse sentido, vai ficar muito perto da conquista do Brasileirão, e acho até que deverá conquistar esse Brasileirão até mesmo com 2 vitórias, tá? Porque ao vencer o Internacional fora de casa, né, vai ter o último jogo contra o São Paulo, e a despeito de ser um jogo daquele com cara de armadilha e tal, enfim, por várias questões, né, acho que o Botafogo tem amplas condições de ganhar também. Então é provável que ganhe as 2 partidas e consiga conquistar esse título sem depender, por exemplo, aí de enfim, do Palmeiras, enfim, se dar mal, né? E falando nisso, o Palmeiras tem no seu próximo jogo, né, justamente um jogo fora de casa contra a equipe que está lutando por vaga Libertadores, que é o Cruzeiro. É muito provável, por exemplo, que o Palmeiras possa perder pontos contra o Cruzeiro, possa, por exemplo, empatar contra o Cruzeiro, né? Então aí a coisa já ficaria muito complicada, porque se o Palmeiras empatar contra o Cruzeiro, né, e a equipe do Botafogo ganhar do Internacional, aí já era Inês, já esmota, já era, o Botafogo é campeão, ou seja, pode ser campeão na próxima rodada, tá? Se por acaso o Botafogo empata contra a equipe do Internacional e o Palmeiras empata também contra o Cruzeiro, ambos vão para a rodada final aí, né? Para ver quem vai ficar com o título. Aí no caso o empate do Botafogo já dá o título para o Botafogo, né? A vitória das 2 equipes dá título para o Botafogo. Se as 2 equipes perderem, o Botafogo também é campeão, né? Então as chances do Glorioso são muito grandes de ficar com esse caneco, né? Mas esse jogo contra o Inter precisa ser um jogo, precisa ser vencido pelo Botafogo. O meu palpite é que o Botafogo tem condição sim de ganhar. E neste momento eu duvido que aqueles que falavam que o Botafogo não tinha condição, vão falar a mesma coisa em relação a esse confronto contra essa muito boa equipe do Colorado, tá? É muito bom o time do Internacional, tá? Mas a questão é, o que é o Inter, um time muito bom, e o que é o Botafogo, um time excelente, tá? Então o campeão da Libertadores tem amplas condições de ser campeão brasileiro, e acho que a festa do título não vai impactar emocionalmente nos jogadores a ponto de os deixarem sem a devida concentração para esta final, de certa forma, né, contra a equipe do Internacional, que é um tanto quanto parecida, embora menos relevante, do que a final que foi contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque, tá bom, gente? Então é isso. Parabéns à nação botafoguense por esse título, parabéns, né? É um título que constrói perfil. O Botafogo precisava desse título internacional, precisava muito desse título, vai chegar com moral no Mundial da FIFA, né? E até o final do campeonato, nessas 2 partidas, também vai entrar em campo com muita moral. E o torcedor do Glorioso tá rindo à toa. Sofreu um pouco ontem na partida contra o Galo. No segundo tempo, o Galo foi muito para cima do Botafogo, né? Teve um jogo com uma certa qualidade no segundo tempo que não teve no primeiro, mas não foi suficiente e o Botafogo ficou com o título. Então o torcedor agora tá rindo à toa, tá feliz e tem todo jeito de ficar feliz mesmo. Parabéns à nação botafoguense pelo título da Libertadores de América e também pelo possível título do Campeonato Brasileiro, que na minha opinião, se há uma equipe hoje muito perto de ganhar esse título, é o Botafogo. Os outros, né, não são 3 pontos de diferença do Palmeiras e do Botafogo. É muito mais que isso, a diferença é muito maior, tá? Então eu acho que é muito maior diante das dificuldades que tem Palmeiras e Botafogo, né, para ficar com o título. As dificuldades do Botafogo são muito menores e o moral da equipe é muito maior do que o moral que está hoje nos jogadores da equipe do Verdão. Então não se trata apenas de 3 pontos à frente, se trata de muito mais coisas à frente, né, que favorece o Botafogo, que em virtude disso, para mim, poderá ficar também com o título de campeão brasileiro. O Botafogo merece, gente, merece muito, e a torcida botafoguense também. É isso.